Você provavelmente já ouviu falar de Stephen Hawking e já deve tê-lo visto algumas vezes, especialmente se você for um grande fã de Star Trek, Os Simpsons ou The Big Bang Theory. E não estamos falando apenas de um dos físicos mais geniais de todos os tempos, mas de uma pessoa admirada pela sua inteligência e também por outros fatores que você vai conhecer agora. A comoção gerada pela morte do físico Stephen Hawking é proporcional à grandiosidade e à importância que o cientista conquistou por conta da contribuição para a ciência e para os estudos do universo. No vídeo de hoje, você vai conhecer como foi a vida de um dos físicos mais aclamados de todos os tempos. Conheça agora a maravilhosa história de Stephen Hawking. O início de tudo. Stephen já veio ao mundo de uma forma curiosa. Nasceu aos exatos 300 anos da morte de Galileu Galilei. No dia 8 de janeiro de 1942, nascia em Oxford, na Inglaterra, o físico teórico Stephen William Hawking, um dos mais consagrados cientistas que este mundo já teve. Doutor em cosmologia, foi professor lucasiano de matemática na Universidade de Cambridge, posto já ocupado por Isaac Newton. Depois de atingir a idade limite para o cargo, tornou-se professor lucasiano emérito daquela universidade. Apesar de ter sido um grande pesquisador e apontado um gênio depois de Einstein, até os 10 anos ele era considerado um bom aluno na escola. Não era excepcional. Em 1959, ingressou na University College, em Oxford, onde começou a estudar física. Hawking tinha interesse, primeiramente, em matemática, contrariando seu pai, que desejava que o filho estudasse medicina. Seu pai cursou medicina e a sua mãe estudou filosofia, política e economia, ambos na Universidade de Oxford. Caçula de 4 irmãos, com 6 anos, já construía seus próprios trens de brinquedo. Considerado uma criança precoce, os colegas da escola o apelidaram de Einstein. Stephen odiava matemática, porque achava fácil demais. Sua paixão era física e astronomia. Com 17 anos, ganhou uma bolsa para estudar física na Universidade de Oxford. Seus colegas eram 2 anos mais velhos que ele. Concluído o curso, foi aceito no mestrado na Universidade de Cambridge. Com 21 anos, após a queda de patins, foi levado ao médico que diagnosticou com esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa que iria progressivamente paralisar seus músculos e, segundo o médico, o levaria à morte em no máximo 3 anos. Apesar do diagnóstico devastador, em 1965, Stephen casa-se com Jane Wilde, amiga de uma das suas irmãs. Na festa do casamento já se apoiava em uma bengala e em 1970 parou de andar e começou a fazer o uso de cadeira de rodas. Nessa época já tinha 3 filhos e era um físico conhecido que trabalhava no Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos. O casamento não ia bem e a esposa começou a ter um caso com um músico e tocador de órgão chamado Jonathan Jones, que conheceu numa igreja local e convidou o cara a morar junto com a família. Como ele achava que não resistiria muito tempo vivo, resolveu aceitar o músico, pois pensava que alguém teria que sustentar a família e os filhos. Em 1985, com a saúde bastante agravada por uma pneumonia, durante uma viagem à Suíça, os médicos sugeriram desligar o respirador artificial, mas Jane não aceitou e levou o marido de volta para Cambridge. Submetido a uma traqueostomia, nunca mais falou. A partir de então, fez o uso de um computador com voz eletrônica para se comunicar. Em 1988, publicou Uma Breve História do Tempo, livro que fala sobre a origem do universo, com ilustrações criativas e texto bem-humorado, escrito em linguagem simples, para leigos. Hawking desvenda desde os mistérios da física de partículas até a dinâmica que movimenta centenas de milhões de galáxias por todo o universo. A publicação atingiu a marca de 10 milhões de cópias e chegou a ser traduzido em mais de 30 idiomas. Em 1995, o casal se divorcia e Hawking vai morar em outro apartamento com uma de suas enfermeiras, Elaine Manson, com quem se casou. A vida conjugal foi marcada por momentos de violência doméstica. Ele até deu entrada no hospital com cortes de hematomas e já até apanhou da esposa, segundo a filha. Ele se separou da segunda esposa e passou a se dedicar mais à ciência. Stephen Hawking escreveu diversas obras, entre elas Buracos Negros, Universos Bebês e Outros Ensaios, de 1993, O Universo numa Casca de Nós, de 2001, A Teoria de Tudo, A Origem, de 2002, O Grande Projeto, 2010 e o livro de memórias, Minha Breve História, 2013. Stephen Hawking produziu algumas teorias fundamentais para a física moderna. A mais célebre é o Teorema de Singularidade. Supõe a existência de um ponto com força gravitacional no centro de buracos negros capaz de atrair qualquer coisa,
similar ao acúmulo de energia infinita que deu início ao Big Bang. O cientista também tem um currículo do mundo do entretenimento. Em 1993, participou de um episódio da série Star Trek, A Nova Geração, em uma cena em que há um holograma, na qual joga cartas com Newton, Einstein e o personagem Data. No ano seguinte, participou da gravação do disco do Pink Floyd, The Division Bell, fazendo a voz digital em Keep Talking. Além disso, fez participações em Os Simpsons, Futurama, O Laboratório de Dexter, Os Padrinhos Mágicos, no desenho Dilbert e também Super Hero Move. Recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Especial de Física Fundamental, de 3 milhões de dólares. Ele foi laureado pela descoberta da radiação dos buracos negros, por sua contribuição à física quântica e aos seus estudos sobre a origem do universo. Stephen se tornou uma figura tão renomada pela sua inteligência, mesmo com suas limitações, que sua vida virou um filme. O filme A Teoria de Tudo. Conta a história de vida de Stephen Hawking, interpretado pelo ator Eddie Redmayne, que ganhou um Oscar pelo trabalho. O longa aproximou ainda mais a figura do físico do público comum, que sempre o admirou por sua facilidade de falar sobre as leis do universo. Hawking morreu em 14 de março de 2018, data marcante para a ciência, porque trata-se do mesmo dia do nascimento de Albert Einstein, em 1879. Nós aqui do Universo Curioso gostaríamos de finalizar o vídeo mostrando algumas frases que rodaram o mundo depois da sua morte. Lucy, Robert e Tim, filhos de Hawking. Ele foi um grande cientista e um homem extraordinário, cujo trabalho e legado viverão por muitos anos. Sua coragem e persistência com seu brilho e humor inspiram pessoas em todo o mundo. Ele disse uma vez: "Não seria muito um universo se não fosse o lar das pessoas que você ama. Nós vamos sentir falta dele para sempre." NASA. Suas teorias desbloquearam um universo de possibilidades que nós e o mundo estamos explorando. Pode continuar voando como Superman em microgravidade, como você disse aos astronautas no Space Station em 2014. Ed Redmayne, ator que viveu Hawking no cinema. O ator Ed, que interpretou Hawking no filme A Teoria de Tudo, afirmou em comunicado que o mundo perdeu o cientista surpreendente, com uma mente bonita. Perdemos uma mente realmente bonita, um cientista surpreendente e o homem mais divertido que eu tive o prazer de conhecer. Meu humor e meus pensamentos estão com essa extraordinária família, afirma o autor, que ganhou o Oscar pela sua interpretação do físico em 2014. Neil deGrasse Tyson, astrofísico. Sua morte deixou um vácuo intelectual, mas não está vazio. Pense nisso como uma espécie de energia de vácuo que permeia o tecido do espaço-tempo que desafia a medida. E para finalizar, por pior que a vida pareça, sempre existe algo que você possa fazer e ser bem-sucedido. Stephen Hawking.